Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Verde Moçambique. Meu nome é José e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a enxertia da videira, especificamente sobre o método de enxertia do formigueiro, ou também para quem prefere chamar de método de enxertia do cupinzeiro. De um modo geral, é basicamente um enxerto que é feito normalmente e depois coberto com um monte de areia, daí o nome de formigueiro. Antes de eu entrar em detalhes, é mais fácil eu vos mostrar como é que esse enxerto ficou, que é para poderem perceber a maneira como ele foi feito. E então depois irei explicar-vos as vantagens que esse método tem em comparação com outros métodos de enxertia da videira. Como eu disse antes, se chama método de enxertia de formigueiro porque o enxerto é feito usando fenda cheia ou outros métodos de união aí, mas depois é coberto por um monte de areia. Então eu vou demolir aqui esse monte de areia que está ao redor do enxerto com muito cuidado, que é para não correr o risco de quebrar brotos que já possam ter se formado no nosso enxerto. Olhando assim já dá para ver a fita de plástico que eu usei para amarrar o enxerto depois de eu ter feito a união entre o galho que eu queria enxertar e a parte da videira antiga que estava aqui, que eu usei como porta-enxerto. Eu notei que as gemas nesse tipo de enxerto tendem a brotar mais rápido em comparação com os outros métodos. Isso porque as gemas ficam cobertas de areia e acabam ficando no escuro. E nós sabemos que todo broto, quando está no escuro, tende a crescer rápido e a alongar-se mais, com tendência de buscar a luz. Então é o que acontece aqui nesse tipo de enxerto. Logo que a gema começa a brotar e ela percebe que está no escuro, o broto cresce mais rápido como forma de poder alcançar a luz. Então é uma das formas de dar alguma aceleração para o nosso broto já ganhar algum comprimento logo nos primeiros dias. Já se passaram 5 dias e eu voltei aqui para monitorar este enxerto, e já que é a primeira vez que eu uso este método, eu queria olhar de perto, que era para poder ver se vale a pena ou não usar este método e também poder passar para vocês a minha experiência com esse tipo de enxertia aqui. Depois de eu ter vindo aqui na primeira vez para vos mostrar como é que esse enxerto estava a se desenvolver, eu voltei a cobrir ele com areia. Este enxerto é de um galho que eu tirei dessa videira aqui, que é uma centenial sem sementes, que é uma uva branca que eu tenho plantado aqui já há algum tempo. Porque quando eu plantei essa centenial, aqui ao lado tinha uma videira antiga, que é esta aqui que tem esses brotos aqui na parte de baixo. Só que quando eu plantei a centenial, eu podei essa videira. Fazendo isso, ela começou a emitir mais alguns galhos, que são esses que cresceram aqui nas laterais, e eu deixei eles aqui sem cortar e acabei usando eles como se fossem o meu porta-enxerto. Depois enxertei um galho por cima, só para testar esse método de enxertia e vos mostrar se funcionava ou não. Lembrem-se que temos outros tipos de enxertia que eu já vos mostrei aqui no canal, como por exemplo este enxerto aqui, que é um enxerto aéreo, que em comparação com aquele enxerto que eu mostrei anteriormente, este aqui é feito na parte de cima da videira, já no topo. E a vantagem deste aqui é que ele não precisa de esperar pela formação do pé. Ele aproveita um pé de videira que já tenha sido inicialmente formado e ele apenas se desenvolve na parte de cima, e já no ano seguinte pode-se fazer a poda de produção. Temos ainda o método de enxerto da videira usando a gema, que é este enxerto aqui que eu vos mostrei num vídeo recente. Por acaso vou deixar o link aqui no card e também aqui na descrição, que já inclusive deu resultado e já está a brotar. É um enxerto que eu fiz também aqui nessa gema, e cá em cima nós podemos ver um pouco da seiva da videira. Ela está assim desse jeito porque nós tivemos chuva nos últimos 3 ou 4 dias aqui. É por isso que nas partes onde se fez alguns cortes na videira recentemente, ela está a emitir aquela seiva. Voltando agora à nossa videira, que é do enxerto feito no método de formigueiro, né? Ou método de cupinzeiro, dependendo de como você preferir chamar.
É muito importante que nos primeiros dias você fique a controlar a parte de baixo desse enxerto, porque pode acontecer de o porta-enxerto estar a tentar brotar também. Então você tem que garantir que o porta-enxerto não brote, apenas a parte de cima do galho que você enxertou é que deve brotar. Em todo tipo de enxertia tem que ser feito esse tipo de cuidado. Então eu vim aqui, limpei essa parte aqui que estava coberta de areia, e para uma melhor visibilidade eu vou retirar essa areia que sobrou aqui, que é para poderem perceber o que estamos a fazer. Fui pegar um pouco de água, vou simplesmente passar aqui por cima para podermos ver com clareza o que está a acontecer. Então, olhando bem, nós temos um enxerto que foi feito e coberto por essa fita de plástico que eu mostrei anteriormente, né, que é o que cobre o galho que foi feito o enxerto, que é esse que brotou. Mas a parte de baixo, antes do plástico, é a parte do porta-enxerto. E todos os brotos que estão nessa parte aqui devem ser retirados, porque são os brotos do porta-enxerto. Se eles brotarem, eles sempre tendem a ser mais fortes do que o galho que nós colocamos como enxerto por cima. E se nós deixarmos isso por algum tempo, nós simplesmente iremos perder, porque o porta-enxerto é sempre mais forte do que o enxerto ou do que o cavaleiro que nós colocamos por cima. E se você deixar assim, ele até pode crescer e o seu enxerto acabar morrendo. Aqui mais abaixo tem alguns galhos, que são os galhos laterais do próprio porta-enxerto, que eu não retirei, porque eu, sabendo da possibilidade do meu enxerto falhar, eu ia precisar de um outro galho onde repetir o enxerto até que conseguisse ter sucesso. Para minha sorte, eu consegui ter sucesso já na primeira tentativa, mas esses galhos eu vou deixar eles ainda aqui. Caso o meu enxerto tenha algum problema, eu posso sempre voltar para um desses galhos e fazer o enxerto. Mas se dentro de 2 semanas o meu enxerto não tiver nenhum problema, estiver bem estabelecido, eu vou retirar esse monte de areia e também vou cortar esses galhos laterais e começar a fazer o tutoramento desse broto aqui, que é para ele crescer ereto e poder chegar na... Isto aqui, ele está plantado aqui numa zona em que eu fiz uma estrutura dilatada, então é para ela poder crescer, alcançar o topo o mais rápido possível. Com base na minha própria experiência, eu consegui observar algumas vantagens desse tipo de enxerto. Primeiro é que ele fica coberto de terra ou de areia. Nesse caso, ele não perde umidade, porque a zona do enxerto fica toda ela coberta durante todo o período em que o enxerto precisa para se desenvolver. Segundo é que o fato de que nós, quando queremos fazer uma muda de videira, nós partimos um galho e colocamos ele na terra para formar o calo e depois formar as raízes. Acontece mais ou menos uma simulação desse mesmo processo aqui, porque quando nós fazemos um enxerto, as partes onde foram feitos os cortes ficam soterradas. Nesse caso, acabam sendo obrigadas a formar calo, que é o que é necessário para fazer a união entre as duas partes e o enxerto poder ser um sucesso. Se você quiser aprender como é que é feito este tipo de enxerto e ver ele sendo feito na prática, é só clicar o vídeo que eu deixei para vocês aqui no card e também aqui no link da descrição. É só clicar o vídeo e ver o passo a passo de como é que é feito este tipo de enxerto. Neste vídeo eu quero vos mostrar algumas das vantagens e vos mostrar como é que ele brota, porque eu tentei procurar um vídeo parecido com esse e simplesmente não encontrei um que fosse muito claro. Então eu acabei fazendo esse vídeo para tentar mostrar aos seguidores aqui do canal como é que esse enxerto funciona.